Abra sua Bíblia então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Só esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos ler juntos lá? Vamos falar isso? O último inimigo a ser destruído é a morte. Mais uma vez, o último inimigo a ser destruído é a morte. Eu vejo assim algumas pessoas romantizando a morte e dizendo assim: não, a morte do cristão é uma amiga. Não é. A morte é um inimigo. Quem declara isso é a palavra de Deus. Eu já passei pelo vale da sombra da morte algumas vezes, literalmente. Alguns irmãos sabem da minha história, minha família é testemunha disso, mas passei. Eu quero hoje comentar sobre isso. A morte é um inimigo. E a morte, nós temos a promessa feita pelo próprio Deus de que um dia esse inimigo vai ser aniquilado, ele vai ser abatido. E quando isso acontecer, vai ser maravilhoso para todos nós. Eu acredito que todos os que estão aqui no santuário hoje já tiveram uma experiência de perda, tenha sido na sua família ou tenha sido entre os amigos. E uma coisa que tem me feito pensar muito sobre esse assunto, porque não tem como se enfiar a cabeça dentro do buraco, fingindo-se de avestruz para não pensar nessa realidade, mas tendo a consciência de que alguma hora a gente vai lidar com essa triste realidade. E quando acontece, a gente sofre um baque. Eu sei que no Brasil todo, hoje os cemitérios foi um dia de grande movimentação. Tem gente que ganha dinheiro com isso, vendendo as urnas, que nós chamamos de caixões. Tem gente que ganha dinheiro vendendo os arranjos de flores. Se nós tivéssemos uma tradição oriental, talvez houvesse alguns grupos de carpideiras. No tempo de Jesus havia as carpideiras. Aquelas mulheres, a maioria viúvas, a maioria marginalizadas, à margem da sociedade. A única maneira delas ganharem algum trocadinho era chorar no velório de muitas pessoas que não tinham nada a ver com o luto delas, mas eram profissionais do choro. E o oriental, ele é muito emotivo na hora do chorar. É por isso que quando a gente lê na palavra de Deus, que quando havia alguma situação em que a pessoa precisava se humilhar, ela rasgava as suas vestes e jogava cinza sobre a sua cabeça para expressar a sua dor, para expressar a sua humilhação. Então não dá para pensar que um dia essa calamidade não poderá chegar lá na nossa casa. Mas o que fazer quando chegar? Nós não estaremos sozinhos. O Todo-Poderoso, através do seu Espírito Consolador, estará em você. Então a minha oração por você hoje é que na hora da dor, quando chegar na sua casa, no seu lar, você seja um instrumento de consolo na vida do outro. E como consoladores, o Senhor nos chamou para ser, não significa que você tem que colocar palavras bonitas para o outro ser consolado. Às vezes um abraço basta. Às vezes estar presente basta. Às vezes estender a mão e dar um abraço basta. Às vezes tirar do bolso um lenço e dar para quem chora basta. Porque na hora da dor, a presença do amigo, do parente, do familiar é muito importante. Então o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a igreja aos Coríntios, ele diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E se nós formos olhar a nossa população hoje mundial, nós já estamos aí quase perto dos 9 bi. Em pouco tempo a gente vai chegar a isso. Hoje, se eu não me engano, 8 bilhões é alguma coisa.
Eu vi uma estatística recente, a quantidade de gente que está nascendo é muito grande, na escala de milhares de pessoas por dia, e também morrendo, a escala é assustadora. Se você gosta de pesquisar isso, dá uma olhada lá, você vai tomar um susto, porque é muito expressivo o número de gente que nasce e é muito expressivo o número de gente que morre. Eu não vi agora a última estatística do IBGE acerca do nosso país, mas foi lançado aí, eu não li. Agora, em menos de 15 dias, o IBGE deu a nova estatística de como é que está a nossa população. E isso foi importante para a gente saber como o mundo está se comportando. Mas quer pensemos ou não, a verdade é que a morte é um inimigo que um dia há de ser derrotado, mas a morte, nessa vida, ela vai ser uma realidade brutal, chocante quando chegar dentro da nossa casa. E a gente pensa assim, enquanto estamos jovens, que isso vai acontecer sim, mas é mais lá para frente, até o dia que acontece. E quando acontece, nós temos uma impressão de que o chão se abriu debaixo da gente. Quando acontece, um buraco que se instala na alma, ele é crescente. Quando acontece, nos faltam palavras, porque quando era na vida do vizinho e do amigo, você tinha até força para reagir. Mas quando acontece, para muita gente, é um caminho para uma depressão, se não for tratada, poderá terminar em uma má situação. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre essas coisas. Tem muita gente morrendo hoje, mas muita gente morrendo. Quando você pega agora recente a estatística de mortos da guerra, está ficando assustador. Já se fala só lá em Israel, ali na parte de Gaza, e os palestinos, o número de mais de 10 mil mortos. Todo dia um número. Como é que eles estão morrendo? Eles estão morrendo de maneira brutal, bestial. A guerra. O ser humano está em guerra consigo mesmo e com seus semelhantes. O ser humano está presenciando nesse presente século a morte como nunca antes na história humana passada presenciada. Tem muita gente morrendo hoje. Graças a Deus que nós temos hoje a ciência a nosso favor, está também fazendo com que a gente viva um pouco melhor. Mas quando você vai conversar com os aposentados, você descobre que a maior parte do salário que o aposentado ganha é para comprar remédio, não é comida. É comprar remédio. E as pessoas estão comprando cada vez mais remédio. Por que se compra remédio? É só para se tratar? Ou para esticar a vida com qualidade de vida? Também, mas não é só para isso. A intenção lá no oculto do coração é fugir da morte. Nós não queremos a morte, nós não queremos pensar na morte, porque a morte é um inimigo. E a Bíblia diz que a morte é dura porque ela levanta entre nós e aquelas pessoas que nós amamos uma parede de separação. Morte tem como sinônimo separação. Eu acredito que aqui no nosso pequeno grupo hoje, alguém tenha tido tempo para chorar os seus mortos. Alguém escreveu um livro chamado O Pranto dos Mortos em Mim. Porque todos nós temos pessoas que conhecemos e que já não estão mais conosco. E como eu comecei a falar agora há pouco, depois que você passa a linha dos 50 anos, essa realidade da morte fica mais evidente para você, porque você começa a ter perdas de pessoas da sua faixa de idade. Você começa a ter perdas daqueles amigos que viveram já 50 anos. E que aí você ouve, você lembra do fulano? Lembra, o que houve? Ele morreu. Lembra do fulano? Lembra, ele morreu. Então, nos últimos 3 anos, eu tenho presenciado muito isso. O que isso diz para nós? Que a morte é uma realidade. Os irmãos aqui da igreja que trabalham na área da saúde
lidam com essa realidade diariamente. Eu estava falando com a irmã Rosário esses dias, eu falei, como é que está lá o povo? Está morrendo muita gente aí, pastor? O Parque da Paz agora comprou mais um terreno para fazer mais uma extensão. E eu falei, como é que é? Ela falou assim, pastor, tem um trem que está esquisito. De cada 10 sepultamentos, 8 são de câncer. As pessoas estão morrendo muito de câncer. Outro dado que ela me trouxe, ela falou assim, pastor, a maior parte das pessoas estão morrendo de câncer de 45 anos para baixo. Nossa irmã aqui conosco. A gente não vive isso antes. Está esquisito, está assustador. Só de 15 dias para cá, dá uma olhadinha aí do que os meios de comunicação estão falando para nós a respeito de gente que está tendo mau surto e morrendo do nada. E não está escolhendo a idade, não. Não são só os idosos, também entre os jovens, entre as crianças, entre os adolescentes. É esquisito. Então a morte dói. E a morte traz dor. E a morte ela é implacável. Porque ela usa meios que nos surpreendem sempre. Ela tem gente que morre porque foi assassinado. Tem gente que morre porque ficou velho. Tem gente que morre porque adoeceu. Tem gente que está morrendo nova lá na guerra. Os meios em que a morte usa para levar o ser humano para o outro lado são meios que nós não gostaríamos de escolher. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Será que Deus erra na maneira em que nós iremos morrer? Eu acho que não. Quando chegar a nossa hora, nada e nem ninguém poderá impedir. Às vezes a gente faz bobagem e adianta um pouco o processo. Mas se você estiver vivendo uma vida de equilíbrio emocional, psicológico, fisiológico e honrando os seus pais, como diz a palavra, que é o primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e tua mãe para que se dê muitos dias na terra que o Senhor Deus te dá. E Jesus diz que esse foi o primeiro mandamento com promessa. Quem honra os pais vive muito tempo, vive mais do que quem não honra. Mesmo assim, aqueles que honram o pai vão morrer. E a Bíblia fala sobre isso. A morte tem uma grande foice que coloca muitas pessoas de luto. E essa foice que nós estamos vendo, que ela está cortando cada dia mais, e diante dessa foice, nós ficamos totalmente impotentes. E a morte, ela nos impressiona, sabe por quê? Quando ela chega, ela nos iguala a todos. Quando ela chega, não tem branco, não tem negro, não tem moreno, não tem mameluco, não tem chinês, ela chega e iguala todo mundo. O rico e o pobre, todo mundo morre. E diante dela nós ficamos completamente impotentes ao que a gente tem visto aí. Ela tem levado a muitos e vai continuar levando. A Bíblia diz que até Lázaro, que foi ressurreto um dia, que voltou para casa, que trouxe espanto na sua ressurreição, já em estado adiantado de putrefação, voltou para casa, trouxe alegria para suas irmãs, para os seus amigos. Ele depois passou um tempo, mas ele não ficou ressurreto por resto da vida. Ele morreu. Lázaro, que foi ressurreto, morreu. Hebreus 9, 27, pois quanto ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso no juízo. O Lázaro ressurreto, ele morreu. Eu sei que algumas pessoas aqui na igreja, eu não vou citar alguns nomes, eu me lembro assim, claro, o Martim já passou pelo vale da sombra da morte, umas 3 vezes, né? E nesse tempo que ele está aqui, já testemunhou aqui. Alguns irmãos que eu não me lembro aqui já passaram por essa experiência. Quando eu estive 4 dias na UTI com Covid, eu fui para lá, fiquei em paz, havia paz, mas havia a angústia, a agonia da morte. Porque quando o ar me falta, eu já passei por 3 pneumonias que quase me ceifaram a vida. Os irmãos sabem, eu sou asmático.
tem também a situação da insuficiência cardíaca, que está controlada, graças a Deus, mas é uma dificuldade. E a minha preocupação dentro da UTI é de como ficaria a minha família na minha ausência. Eu tenho certeza que Deus ia prover, como sempre proveu. Mas o coração do pai, o coração do esposo se preocupa. E quando você está lá dentro da UTI e você olha para os lados, você vê uma maca passando, a nossa irmã aqui da saúde, não é assim, irmã? Você vê uma maca passando, você vê o semblante de quem está levando luta, e você diz, não tem jeito, quando chega a hora, só Deus para impedir isso. Então todos nós aqui já passamos por essa situação. Eu acredito que a grande maioria. Então Jairo, que foi ressurreto, ele morreu. Os irmãos se lembram da filha de Jairo, aquele homem bom, temente a Deus, que pediu a Jesus, e Jesus ressuscitou a filha de Jairo. A história não conta, mas ela provavelmente depois já era um mocinho, uma adolescente. Provavelmente ela constituiu família, ela casou, deu netos aos seus pais. Isso era uma tradição de bênção dentro de Israel. Mas ela morreu. Lembra do filho da viúva de Naim, que foram ressurretos por Jesus? Trouxe alegria para aquela mãe que já sofria com a dor do seu marido. E agora a esperança daquela mulher estava ali, na caravana da morte. Mas a caravana da vida veio ao encontro com ela, e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A história não diz. Provavelmente esse rapaz voltou para casa, voltou à vida normal, construiu família, pode ter dado netos àquela viúva. Certamente mudou a sorte, da alegria da sua mãe. Mas quando chegou a hora da vez dele, mesmo ele tendo sido ressurreto pelo Senhor da vida, ele morreu de novo. Quanto ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E tem uma coisa, irmãos, que a gente vê muito no dia de finados. Eu não sei os irmãos, mas eu não tenho recordação de finados sem chuva, com exceção de hoje. Pela primeira vez aqui em Vitória, acho que há muito tempo tem um finados que não tem chuva. Mas no dia de finados, quando a gente entra nos cemitérios, seja para acompanhar alguém que foi ali velar o seu defunto, ou seja para evangelizar, como já fizemos, ali você vê uma coisa que é comum nos cemitérios nesse dia: muita gente chorando. Muito choro, muita dor. Isso nos põe de frente ao pensamento de que o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 23 é verdade. Há para cada um de nós um dia chamado o Vale da Sombra da Morte. Mas Davi, quando escreveu esse texto, ele diz que no Vale da Sombra da Morte eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas o Vale da Sombra da Morte existe. Você se lembra, irmãos, como foi que a morte entrou nesse mundo? A Bíblia diz que o casal cheio de amor, Adão e Eva, o primeiro casal de pais que choraram pela perda de um filho, que morreu pela pior maneira de alguém morrer, assassinado pelo próprio irmão. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Adão e Eva quando eles lembraram da ordem do Senhor: não coma desse fruto, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. No dia em que Abel morreu, tudo aquilo que Deus falou para Adão e Eva fez todo sentido. Por isso é importante nós obedecermos ao Senhor. Foi o primeiro lar que chorou a dor do seu morto. E de lá para cá, nunca mais os lares pararam de chorar a dor dos seus mortos.
Quando Jesus tem um encontro com a viúva de Naim, Jesus fala para ela assim: não chores. E o mesmo Jesus continua falando para nós hoje: não chores. E eu quero falar com você hoje. A gente nunca sabe quando é o dia de amanhã, mas se os irmãos forem testemunhas da minha morte, eu vou dizer para os irmãos: não chorem. Eu sei a quem sirvo para onde eu vou. Não chorem. E você precisa ter essa convicção numa celebração de um luto, de um culto fúnebre, de um servo do Senhor Jesus, de uma serva do Senhor Jesus. Você pode até chorar pela perda do seu parente, mas dê sorrisos muito mais do que choro. Por quê? Porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos convicção a quem servimos e para onde vamos. Então, se possível for, não chore. Jesus, pensando nisso, ele falou assim para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Sim, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, essas palavras, elas precisam ecoar dentro dos nossos pensamentos e encher o nosso coração. Aqui não é o nosso plano. Eu tenho falado muitas vezes sobre essa situação, mas a morte ela é invencível. Isso, quando nós vemos, estamos diante dela, nós nos sentimos completamente impotentes. Mas a Bíblia diz que teve um que venceu a morte. Aleluia. Teve um que venceu a morte. A Bíblia diz que a morte entrou nesse mundo pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte entrou nesse mundo pelo pecado. Mas a Bíblia diz que teve um que fez a morte quebrar o nariz, quebrou a cara, porque acerca dele, a mesma Bíblia diz assim, que ele nunca cometeu pecado e nunca saiu nada que fosse sujo, churro da sua boca. Ele era santo no seu proceder, ele era santo no seu falar. A morte quebrou o nariz quando achou que o selo real de Roma pudesse mantê-lo dentro daquela tumba fria. Quando na madrugada do terceiro dia, diz a palavra do Senhor, um anjo com a aparência de um relâmpago rompeu os céus e desceu sobre aquele lugar onde Jesus foi colocado. E a Bíblia diz que os soldados desmaiaram de pavor. A semelhança do anjo como um relâmpago que desceu. Aquela tumba que estava lacrada, ela foi aberta. Aquela pedra rodou. Os selos de Roma foram rompidos. Os soldados, ainda estupefatos, olhando, impressionados com a glória que estava sobre aquele ser celestial, com a aparência do relâmpago, nós vimos que tragada foi a morte na vitória. Por causa de Jesus que não pecou. Por causa de Jesus que não cedeu o pecado. Eu quero ler aqui 2 textos para a gente encerrar essa meditação. Não é para você sair daqui hoje chorando, não, pelo contrário, é para você sair daqui feliz porque você serve a alguém que foi santo em toda a sua vida, o Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. João 6:47. Olha, leia comigo, que coisa impressionante. 6:47. Ele, o Senhor Jesus, pregou isso aqui. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida
eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aí ele diz assim, olha para mim, ele fala dele, olha, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente vivo pelo meu Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. É por isso que o cristão, ele não perde nenhum culto de ser cristão. Nós celebramos em memória do Senhor a Santa Ceia. E aqui na Santa Ceia, como nós fizemos no domingo, é que nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e comemos do pão que desceu do céu. E nós temos comunhão com o nosso Pai, com o nosso amado Senhor e Salvador, e temos comunhão uns com os outros. Isso nos renova. Na hora da Santa Ceia, pode haver cura, pode haver libertação. Mas eu quero ler com os irmãos para a gente encerrar o último capítulo de Apocalipse. Para você sair daqui com esse texto sagrado na sua cabeça. Apocalipse capítulo 21, penúltimo capítulo, versículos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter juntos aí? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome pela vitória na cruz e pela vitória do Senhor Jesus sobre a morte. A morte não pôde contê-lo, não pôde conter o Senhor da vida, o Deus Santo. Nós queremos ser santos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Renova-nos, ó Deus. Eu oro também, Senhor Deus, por todas as pessoas que no mundo hoje estão chorando os seus mortos. Muitos estão chorando por mortos que já perderam há muito tempo. Outros estão chorando porque perderam seus parentes hoje. Nós não temos noção da dor que permeia o nosso mundo. Mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito, que é consolador, só Ele tem o poder de trazer consolo ao homem. Por isso, Senhor, consola a humanidade, Pai. De maneira especial, eu oro pelos irmãos que se encontram aqui conosco nesta noite. Alguns aqui vivendo um tempo de saudade, vivendo um tempo de questionamento diante do Senhor, mas hoje nós anunciamos a Tua palavra, que é a verdade. E eu clamo, Senhor, para que o Espírito Consolador do Senhor esteja sobre cada lar aqui representado, de maneira tal que haja alegria dentro dos nossos lares. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e leva-nos agora em paz e segurança para os nossos lares, com esta palavra de esperança. Tragada foi a morte da vitória,
caneta, sendo a nossa inimiga, mas nós te louvamos porque um dia ela também será aniquilada. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe.